Existe um pecado mencionado nas Escrituras que é considerado o pecado imperdoável. Essa expressão aparece nos evangelhos sinóticos e pode ser encontrado em um dos capítulos mais impactantes de toda a Bíblia, o capítulo 12 de Mateus. Nessa passagem, somos confrontados com um pecado que não possui perdão nesta vida nem na vida futura. Muitas pessoas vivem angustiadas e preocupadas, temendo ter cometido esse pecado imperdoável. É surpreendente a quantidade de indivíduos que carregam consigo um medo constante de terem cometido essa transgressão. No entanto, o que percebo é que muitas pessoas não compreendem exatamente o que é esse pecado imperdoável. Para esclarecer, o pecado imperdoável não se trata de idolatria, assassinato, perversão, adultério ou qualquer outra forma de pecado comum. O pecado imperdoável é muito mais complexo do que isso, como mencionado em Mateus 12 versículo 22-34. Nesse trecho, vemos que trouxeram a Jesus um homem endemoninhado, cego e mudo, e ele o curou, fazendo com que o homem recuperasse a fala e a visão. As multidões ficaram maravilhadas e questionavam se Jesus seria o filho de Davi. No entanto, os fariseus, ao ouvirem isso, afirmaram que Jesus expulsava demônios pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Jesus, conhecendo os pensamentos dos fariseus, respondeu-lhes com uma série de argumentos lógicos, mostrando que um reino dividido contra si mesmo não subsiste e que se ele estivesse expulsando demônios por Belzebu, os fariseus também deveriam julgar seus próprios filhos que também realizavam exorcismos. Jesus enfatizou que se ele expulsava demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus havia chegado até eles. No entanto, Jesus advertiu que a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoada, nem nesta era, nem na futura. Ele comparou essa blasfêmia com roubar os bens de um homem forte sem antes amarrá-lo, ressaltando a gravidade e a irreversibilidade desse pecado. É importante notar para quem Jesus está direcionando essa mensagem sobre o pecado imperdoável. Ele não está falando para os seus seguidores, mas sim para os fariseus que o acusavam de agir pelo poder maligno. Portanto, devemos compreender o contexto específico em que essa advertência foi dada. Embora o pecado imperdoável seja um tema complexo e intrigante, é fundamental lembrar que Deus é misericordioso e perdoador. Ele deseja que nos arrependamos de nossos pecados e busquemos a reconciliação com Ele. A Bíblia nos oferece esperança e orientação para vivermos em comunhão com Deus, e é por meio de Jesus Cristo que encontramos o verdadeiro perdão e redenção. Ao contrário do texto anterior, desta vez Jesus está falando não aos crentes, mas a um grupo de fariseus incrédulos. Eles cometeram o pecado imperdoável atribuindo a obra de Jesus ao diabo, a Mateus 12 versículo 24. Quando ouviram os milagres realizados por Jesus, disseram: "Este homem não expulsa demônios, exceto por Belzebu, o príncipe dos demônios." É importante observar que eles não mencionaram o Espírito Santo em nenhum momento e não falaram ativamente contra ele. O que fizeram foi atribuir a obra de Jesus ao poder maligno, quando na verdade ele operava pelo poder do Espírito Santo. Essas pessoas olharam para a obra de Jesus e a consideraram como algo demoníaco, uma obra energizada pelo poder do inferno. Ao fazerem isso, elas rejeitaram o poder do Espírito Santo que se manifestava por meio de Jesus Cristo, essencialmente rejeitando a salvação. Agora, a pergunta é: um cristão pode cometer esse pecado? Será que alguém que nasceu de novo pode olhar para a obra de Jesus e dizer que é obra do diabo? A resposta é não. Portanto, um cristão genuíno não pode cometer esse pecado. Aqueles que cometeram o pecado imperdoável não se importam se o fizeram ou não, pois veem a obra de Jesus como algo maligno. No entanto, como cristãos, não precisamos viver com medo de ter cometido esse pecado imperdoável.
Aqueles que cometem o pecado que leva à morte nunca se arrependem de suas ações e agem conscientemente. As pessoas que se voltam para Jesus Cristo em fé não podem cometer esse pecado, pois reconhecem quem Ele é e reconhecem que Ele é o caminho para Deus. O que quero que você leve dessa mensagem é que Deus é um Deus perdoador, capaz de perdoá-lo de todos os seus pecados, não importa o que você tenha feito no passado. Não viva com medo de estar condenado ao inferno. Deus é misericordioso e perdoador. Confesse seus pecados hoje e Ele o perdoará. Jesus nos ensina que todo tipo de pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Portanto, entregue a Deus seus pecados passados e pare de viver no passado. Não se culpe por um pecado que Deus já perdoou. Siga em frente com sua vida e pare de carregar o fardo da culpa. Deus, por sua natureza, é um Deus perdoador. Não permita que o espírito de condenação domine sua vida. O diabo pode tentar fazer você se sentir miserável com a culpa, mas saiba que, como um verdadeiro crente nascido de novo, nada pode impedir você de entrar no céu. Ore a Deus, confesse seus pecados e experimente o perdão e a liberdade que Ele oferece. Não deixe que os pecados do passado assombrem você. Deus já o perdoou. Deixe para trás a culpa e o peso do inferno. Deus não está zangado com você se você é seu filho. Ele não usa o inferno como uma ameaça sobre nossas cabeças. Pelo contrário, Ele nos ama e cuida de nós. Todos nós nascemos pecadores e conhecemos o preço do pecado. O pecado sempre tem consequências. Mas graças a Deus, temos um Salvador que veio para os pecadores, incluindo eu e você. Jesus veio para nós, pecadores, e hoje eu encorajo a se afastar dos seus pecados e confessá-los ao Senhor, para que você possa ser abençoado. Deus é um Deus perdoador, Ele não guarda rancor como os homens. Confesse seus pecados, arrependa-se dos seus caminhos e seja abençoado pelo Senhor. Romanos 4 versículo 7 diz: Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Quando Deus te perdoou dos seus pecados no momento da sua conversão, você foi completamente perdoado. Seus pecados foram perdoados. Isso deve fazer você proclamar com alegria que seus pecados foram perdoados. Deus nunca trará seus pecados à tona para te humilhar. Ele nunca vai te chantagear com eles. Se seus pecados foram perdoados, eles foram esquecidos. Foram pagos por Cristo, que pagou o preço do pecado por nós. Você não se alegra em saber que sua ficha foi apagada e você foi perdoado? Pense em todos os pecados que você cometeu e saiba que cada um deles foi perdoado. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Seu verdadeiro lar está na glória, sua cidadania é no céu, seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Você foi selado pelo Espírito Santo de Deus até o dia da redenção. Você é perdoado. Você faz parte de uma geração escolhida, é um sacerdócio real, faz parte da nação santa. Você pertence a Deus e Ele é seu. É possível que sua família não te perdoe pelas coisas erradas que você fez. Mas nosso Deus diz em 1 João 1 versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sua família pode guardar seu passado contra você pelo resto da vida, mas bendito seja Deus, você é perdoado.